Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém, Jesus. Motivo de muita alegria estar aqui nesta noite com os irmãos. Último culto de doutrina do ano. E é uma grande alegria para mim poder estar aqui. Porque para nós todos era duvidoso demais se nós iríamos conseguir chegar. Mas graças a Deus estamos todos aqui. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Nós iremos ler a partir do versículo de número 23. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Está escrito assim em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Podeis assentar, dando glória a Deus. Nessa noite, nós estamos lendo um texto que fala sobre o momento de uma batalha que aconteceu no meio do povo de Israel. Uma batalha, por que não dizer a mais famosa de todas, que hoje faz parte até mesmo de novelas na Record, faz parte de minisséries e filmes estrelados ali, contando a história do rei mais famoso de Israel. É bem verdade dizer que Davi é conhecido em todo o mundo porque o seu reinado fez com que todos os inimigos de Israel fossem exterminados. Salomão só teve um reino de paz por causa que Davi, com a ajuda de Deus, exterminou os inimigos de Deus. Nós vemos nesse momento que o povo de Israel, um povo que vivia em vitória desde o tempo em que Deus os tirara do Egito, um povo que vinha sendo vitorioso, ganhando a terra prometida, e agora habitavam na terra que Deus havia prometido como um reino, estavam vivendo por muitas vezes atacados pelos filisteus. O primeiro ataque dos filisteus e o primeiro confronto de Israel com os filisteus dá-se nas passagens do livro de Josué, em que Deus manda exterminar os filisteus, mas sobram alguns, em especial alguns filisteus
filisteus na aldeia de Gate. A Bíblia vai dizer também que em Juízes, Jefité enfrenta os filisteus para livrar o povo de Deus da mão dos filisteus, que eram homens terríveis, guerreiros, que tomavam todo o plantio, destruíam tudo, não deixando nem sequer raízes no chão, e tomavam toda a comida e o sustento do povo de Israel. E esse povo, sempre que entrava em confronto com Israel, a batalha sempre se estendia muito. Passados-se os anos, Deus permite que o povo tenha um rei para si, e no meio do reinado de Saul surge uma nova batalha com os filisteus. Agora é diferente, porque os filisteus sobem para pelejar contra Israel, e no meio do campo de batalha surge um homem gigante, por nome de Golias. A Bíblia vai dizer que desde a sua infância, Golias ele era homem guerreiro. Desde a sua juventude estava no meio do campo de batalha. E ele afronta o povo de Israel dizendo: se tiver alguém, um homem, cabra macho aí, no meio de vocês, que saia ao meu encontro para me enfrentar, se eu vencer o valente de vocês, vocês serão os meus escravos. Mas se vocês vencerem a mim, qualquer um de vocês, nós, filisteus, seremos escravos de vocês. Quando o filisteu Golias arremete a palavra escravidão ao povo de Israel, ele estava dizendo: eu, com a minha força e a força do meu braço, posso submeter vocês, povo de Deus, à escravidão antiga que vocês viviam. Posso fazê-los tornar as velhas práticas da escravidão. Eu posso fazer vocês lembrar a tristeza do seu passado. E aqui Deus já começa a falar comigo e com você. Nessa noite eu quero pregar aos irmãos e anunciar uma palavra com o tema Vencendo um Gigante. É bem verdade que todos nós temos gigantes na nossa vida. E quem sabe o gigante que você enfrenta hoje mesmo, ele grita a qualquer momento, num estalar de dedos, eu posso fazer você se lembrar das dores amargas do passado, da escravidão que você vivia. Quem sabe o seu gigante seja o desemprego, o desespero, um relacionamento frustrado, um relacionamento com desconfiança. Quem sabe o seu gigante seja a depressão, um abuso na infância. Quem sabe o seu gigante seja um relacionamento do passado, no qual não se pode tocar no assunto, porque vai ferir a sua imagem, o seu caráter, a sua índole, o seu pensamento. Quem sabe este gigante, assim como Golias, por muitos anos vem tentando você e anunciando aos seus ouvidos: olha, eu ainda tenho poder para destruir a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu digo isso por quê? Porque todos nós, e todos os dias da nossa vida, damos de cara com um Golias. Isso não foge ninguém deste padrão, porque nós temos Golias a enfrentar. A uns o Golias é o pecado, a uns o Golias é a pornografia, o que está preso, a outros o Golias é a roda dos escarnecedores, a outros o Golias são más amizades do qual não consegue se desvincular. Para outros o Golias é uma dependência química. Para outros o Golias é o alcoolismo. Para outros o Golias pode ser até mesmo sonhos que estão lhe prendendo e não o deixam vencer na vida, ou até mesmo amizades que o levam para trás. Mas eu quero te dizer nessa noite que há esperança para vencermos os nossos gigantes somente em Deus. É Jesus, aleluia. No cenário de batalha em que se observa no texto, a Bíblia vai dizer que surge um gigante no meio da batalha. E por muitas vezes, assim como o exército de Israel, nós vamos para a batalha, nós temos escudo, nós temos a nossa armadura, nós temos a nossa espada e nós temos o nosso rei. E nós pensamos que com tudo isso nós podemos vencer. Mas uma vez a batalha,
E às vezes no meio do campo de batalha a gente tem uma notícia: a batalha não será como as outras, porque Josué venceu a batalha, Jefité venceu a batalha contra os filisteus, mas quando chega no reinado de Saul, ninguém tem poder de vencer a batalha contra os filisteus. Por quê? Porque no meio dos guerreiros inimigos existe um gigante. O que isso quer dizer? Olha, quem sabe o povo de Israel, ao ver os filisteus se aproximarem, estavam dizendo: nós vimos os nossos antepassados lutando contra isso. Nós vimos os nossos pais lutarem contra isso. E quem sabe na sua mente você pense: os meus pais viveram relacionamentos frustrados. Os meus pais viveram sempre na pobreza, na tristeza. Os meus pais viveram sempre na desesperança. Essa é uma luta que está sobre a minha família e não tem como vencer. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo em meio à batalha, surjam adversidades, você faz parte do exército do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, um Deus poderoso na guerra, que pode te fazer vencer toda e qualquer batalha na vida. Mas há posicionamentos que precisamos tomar para nós conseguirmos vencer os nossos gigantes. O povo de Israel, aquele povo que antes não tinha exército, um povo que antes não tinha armamento forte, um povo que não tinha terra, não tinha muro, não tinha rei, não tinha armas, era um povo que veio nômade do Egito. Quando eles chegam de frente dos inimigos, Deus anuncia que se coloque a arca na frente e que se vá os levitas na frente, e todas as batalhas de Israel foram vencidas dessa forma. Isso significa que para vencer batalha, precisa antes de ser guerreiro, ser adorador. Não importa se você carrega uma Bíblia grande, uma Bíblia pequena, se o seu cabelo bate no pé, a sua saia é grande. O que interessa saber é se dentro do seu peito tem um coração adorador, se na fronte da sua testa e nos seus olhos há espaço para a presença de Deus. Porque enquanto o levita vai cantando na frente, os guerreiros vão andando atrás, e o Senhor dos exércitos é quem garante a vitória. A muralha cai, o gigante cai, os inimigos são desbaratados, porque Deus é o Senhor dos exércitos, Ele é a nossa força. Aleluia. O gigante era realmente grande, era homem de botar medo em qualquer um, mas ele estava falando ao exército de Deus. Isso me chama a atenção. Isso também me faz pensar num paralelo, que às vezes o exército forte de Deus pode encontrar coisas que lhe causarão medo. Mas como eu disse, tudo dependerá do seu posicionamento na hora da batalha. O exército, mesmo sendo o exército de Deus, com o rei, com armamento, com força para desbaratar o exército dos filisteus, não tinha coragem para fazê-lo por medo da escravidão passada. Quem sabe alguns traumas do passado têm impedido você de avançar. Quem sabe alguma coisa que deu errado na sua vida lá atrás tem feito você sentir medo de ir adiante. Mas o que o Senhor está dizendo para você nessa noite é que quem te escolheu foi Ele. Você faz parte do exército de Deus. Você não tem que ter medo de filisteu, de gigante, de Satanás. Ninguém pode parar a sua marcha, porque o Senhor dos exércitos, Ele é a nossa bandeira. Nós fomos chamados para sermos representantes do reino de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, e Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos igreja de Cristo. Como vencer está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. O gigante amedrontava todos, e ele gritava pela manhã e pela tarde. Quem sabe no seu pensamento, o gigante da sua vida, eu não sei qual é o seu gigante. Pode ser qualquer um. Um pecado ao qual você não se sente preso, algo que te amedronta, algo que te prende e não te deixa avançar. Saiba de uma coisa: há perspectivas que podem mudar as coisas. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque no mundo em que vivemos hoje,
É impossível viver uma vida com Deus olhando para o caos. Tanto é que aqueles que não obtêm a fé pela qual nós vivemos hoje, eles não conseguem entender que há um Deus e que há um propósito para todas as coisas. Por quê? Porque quando olham ao seu redor, somente existem gigantes. As perguntas mais atuais dos ateus são, as perguntas mais frequentes dos ateus são essas: por que existe a fome no mundo? Por que as pessoas morrem? Por que os crentes adoecem? Por que as pessoas morrem dentro da igreja? Algumas morrem na pobreza, alguns nunca saem do aluguel, alguns nunca deixam de andar a pé. Por que isso acontece se há um Deus no céu? Eles não conseguem entender que nós temos gigantes sim à nossa volta, mas nós temos no nosso lado um braço que não é o braço da carne, porque com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Quem tem visão espiritual consegue discernir a diferença do seu plano de vida e daquilo que está à sua frente. Nós vemos os espias quando são mandados para ver a terra prometida, e alguns dos espias voltam para Josué dizendo: Josué, a terra é bonita sim, mas tem gigante lá, Josué, e a gente não vai conseguir entrar. Aí vem outros espias que tinham mais fé, eu acho que esses eram crentes pentecostais. Eles olham para Josué e falam: Josué, existe gigante, a terra é grande, os homens são bravos, mas existe cachos de uvas no qual precisam de mais de um homem para carregar. Quem tem visão espiritual não olha para o tamanho do gigante. Quem tem visão espiritual olha para a recompensa que está atrás do gigante, atrás da luta que você enfrenta anos, há uma recompensa. Deus não prova você para você sofrer, Deus prova você para você ser aprovado, e quem é aprovado é digno de receber o prêmio da aprovação. Deus tem coisas melhores e maiores preparadas para você, mas elas precisam que você vença o gigante para receber essas recompensas. Aleluia. Do outro lado da batalha, além do exército enfraquecido pela falta de fé e esperança e confiança em Deus, havia alguém se aproximando. Esse alguém é Davi. Quem é Davi? Davi surge na Bíblia Sagrada, e o que mais chama atenção sobre a característica e o caráter de Davi é que ele é nomeado como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido pelo povo e foi apresentado ao povo por Deus. Mas o povo o elege como rei, e Deus queria mostrar ao povo que não havia rei melhor do que ele mesmo. Porque o povo foi escolhido para ser o povo de Deus, e Deus disse no Egito: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Em Apocalipse a Bíblia vai dizer que no final de todas as coisas a Bíblia diz assim: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele limpará de seus olhos todas as lágrimas, pois lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, o desejo final de Deus é de ser o rei de seu povo. Hoje nós vivemos a teocracia. Como igreja nós somos representantes do reino de Deus, por isso somos tratados como peregrinos nessa terra em que habitamos. Ou seja, nós somos como Davi, em uma geração deturpada, uma geração que confia no seu braço, uma geração que não tem perspectiva espiritual. Existia alguém que mesmo lá no campo, cuidando de ovelhas, sendo desprezado pelos seus pais e pelos seus familiares, sim, desprezado, porque Davi, quando o profeta Samuel vai até a sua casa para escolher um rei, ele anuncia Jessé e vai escolher um rei na casa de Jessé. A Bíblia diz que Jessé chama todos os seus filhos menos Davi. Isso significa que nem os seus pais viam nele qualidade para reinar. Mas o que eu quero te dizer nessa noite com essa palavra é que existem exércitos de pessoas, existem igrejas numerosas, existem grandes trabalhos, mas Deus escolhe pessoas do anonimato e pode por um instante mudar a vida delas. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Enquanto Davi estava cuidando das malhadas no pasto, Deus está preparando o profeta e dizendo: vem, vem. O que me chama a atenção é que Deus está dizendo para Samuel: Samuel,
escolhi um rei para Israel. Enche a botija de azeite e vem. Ele não fala para Samuel, enche a botija de azeite e vai. O que Deus está querendo dizer é: Samuel, eu já estou com Davi, basta você vir ungir Davi. Deus já está com você no pasto, Deus está com você no meio do toleiro de lama, Deus já está com você dentro do poço, Deus já está com você na fornalha ardente, Deus já está com você. Não importa o que você espera, não importa a perspectiva de vida, não importa onde você dorme hoje, porque amanhã você pode acordar dentro do palácio. Se Deus lhe fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora a trajetória de Davi vá revelar que não há motivos para Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu paro para estudar um pouco e tento procurar qual é o motivo para Deus chamar Davi um homem segundo o meu coração. O que Davi fazia? O que Davi tinha de diferente? Eu vejo homens com maior excelência do que Davi na Bíblia Sagrada. Vejo Abraão, um amigo de Deus, alguém que sem ver e sem experimentar grandes milagres, seguiu a Deus até a sua morte, sendo obediente àquela voz que ele ouvia. Eu vejo alguns outros homens, como Jefté, que ao Deus confirmar que estaria com ele na batalha, ele deixa tudo para trás e vai vencer os inimigos para libertar o povo. Eu vejo muitos outros homens, como Enoque, e nenhum outro dos homens da Bíblia Sagrada, nem Paulo, nem Pedro, nem João, que é chamado de um discípulo amado, Paulo, que é chamado de vaso escolhido, nenhum deles é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E quando eu olho para Davi, eu vejo muito de mim em Davi, porque Davi, ele é alguém que ele caminha com Deus, e ele é alguém que tem poder de reinar, de dominar, mas é alguém que não tem controle sobre a sua própria família. Davi, ele é alguém que tem a capacidade de liderar muitos exércitos e vencer batalhas, mas ele é alguém que não consegue ter domínio próprio. Davi é alguém que no instante ele olha para o gigante, mas ele olha para Deus e deixa o gigante. Mas quando ele olha com os mesmos olhos para Betseba, ele peca e cai. Davi, ele vivia uma inconstância muito grande. Em alguns momentos Davi está no auge de uma vida espiritual. Em outros momentos Davi está tão abatido, como ele mesmo escreve nos Salmos: olha, eu me deito na minha cama, e enquanto eu choro, eu navego nas minhas lágrimas. Enquanto eu escondo o meu pecado, os meus ossos sequer se secam dentro de mim, eu sinto uma profunda dor. Ou seja, ele vivia em constantes altos e baixos. E às vezes eu vejo pessoas na igreja que vivem nessa mesma situação. Eu mesmo me vejo assim: um dia eu estou tão fervoroso, no outro dia eu me sinto tão triste, e às vezes me sinto distante de Deus, às vezes me sinto tão próximo de Deus. E Deus chama homens como nós, homens como Davi, para sermos reis e homens segundo o coração de Deus. Isso se chama graça. Deus não viu qualidades para nomear Davi. Deus viu graça em si mesmo para amar Davi como um homem segundo o seu coração. Nós estamos falando sobre gigantes, mas na batalha contra o gigante há um contraste que precisa ser observado. Quem é que vai diante desse gigante? É Davi. Depois de ser ungido a rei, Davi continua trabalhando no pasto para o seu pai, sendo servo. Porque aqui se cumpre algo muito maravilhoso na vida de um servo de Deus. Todo aquele que serve a Deus, ele tem alguns instintos espirituais que são aguçados nele quando ele recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi era cheio do Espírito Santo. Enquanto ele dedilhava a sua harpa, o espírito imundo que havia vindo da parte de Deus para atormentar Saul saía de Saul. Ele era cheio do Espírito Santo. Enquanto Davi está no pasto louvando, ele tem uma promessa sobre a sua cabeça. Isso significa dizer que não é só porque Deus te prometeu algo ontem ou alguns anos atrás que vai acontecer de imediato. A promessa de Deus está de pé sobre a sua vida, mas não vai acontecer conforme você ou as outras pessoas esperam.
Não é só porque está demorando ou porque não aconteceu no outro dia que Deus não falou. Se Deus falou algo para você, Deus te capacitará. E no momento certo, Deus te mostrará o preparo para alcançar aquilo que você precisa e que você espera do Senhor. Enquanto Davi está no pasto, acontecem algumas coisas. A Bíblia vai dizer, isso é testemunho do próprio Davi, que enquanto ele estava no pasto cuidando das ovelhas de seus pais, do seu pai, aparecem alguns personagens que nos apresentam alguns fatores da nossa vida. A Bíblia diz que certa feita Davi estava no pasto e um leão arrebata algumas ovelhas do pasto de seu pai. E ele vai atrás do leão. A Bíblia diz que o próprio testemunho de Davi diz que ele agarra o leão pela barba, abre a boca do leão, toma as ovelhas da boca do leão e ainda mata o leão. Aleluia. As ovelhas representavam para Davi a sua responsabilidade diante do seu pai. E nós, como adultos e como servos de Deus, nós vivemos a nossa vida envolto de responsabilidades. Só que no mundo em que estamos vivendo hoje, o pecado ele tem a tendência de roubar a nossa responsabilidade das nossas mãos diante dos nossos olhos, assim como o leão fez com a ovelha de Davi. O que você está dizendo, pregador? O que eu estou dizendo é que nós temos filhos, temos ministério, temos uma vida espiritual, e às vezes o pecado ele vem tomando as nossas ovelhas, a nossa responsabilidade com a família, nossa responsabilidade espiritual, nossa responsabilidade com o reino de Deus, nossa responsabilidade ministerial. E o leão ele morde a nossa responsabilidade e leva para longe. E sabe o que nós fazemos? Ficamos quietos e deixamos a ovelha morrer. Mas o que eu quero que você entenda é que Davi só vai ser reconhecido no reino depois de vencer o gigante. Mas antes de vencer o gigante, precisa vencer o leão. Depois do leão, existe a investida do urso. O leão é algo mais gritante, algo de tamanho maior, que chama mais atenção por causa do seu rugido e causa muito mais medo. O leão ataca com a sua boca. E às vezes as palavras que ouvimos, elas têm também o poder de tirar a ovelha das nossas mãos. Quem sabe você foi ferido por algumas palavras e deixou a sua ovelha escapar. Quem sabe alguém te disse coisas ou te afrontou de alguma forma e você tem deixado a ovelha ir embora e desfalecer. Mas você tem poder em Deus, porque Deus está com você. Se Deus colocou essas ovelhas na sua mão, não foi para o diabo tomá-las da sua mão, foi para você defendê-las. Ah, mas eu não tenho espada para matar o leão. Usa a funda, usa o cajado, usa a mão, usa a boca, usa a harpa, usa o que Deus te deu para defender, o que Ele colocou na sua mão, o que Ele entregou para você é para você, e Satanás não vai tomar de você. Precisamos ter a responsabilidade com as ovelhas que Deus colocou na nossa mão. Aleluia. Como eu disse, o leão ele representa algo gritante, um perigo que chama a atenção de longe. O leão é algo que ataca com as suas patas. O leão ele mata suas presas na patada. Ele se levanta, mostra o seu grande tamanho e mata suas presas com patadas. E depois que ele desmaia, ele as morde e devora. Nós vamos entender que às vezes aparecem problemas maiores ainda do que os leões. E desses problemas não dá para escapar muito bem. Porque as suas mãos nos abraçam e nos deixam numa situação de prisão, do qual não conseguimos escapar. Eu sei que Deus está falando no seu coração, e se você procurar na sua vida, você encontrará o leão e o urso que você precisa enfrentar. O que eu estou dizendo a você é que se você vencer o leão e o urso, a luta não acaba aí, porque Davi vence o leão e o urso e continua adorando a Deus no pasto. Às vezes você já venceu esse leão e esse urso,
Pode ser que na sua vida você já vem dessas batalhas e você ainda está ferido dessas batalhas, mas o que eu quero te dizer é que mesmo no pasto, tendo vencido o leão e o urso, não é hora de abaixar a guarda. É hora de continuar com a adoração. Por quê? Porque lá no exército de Israel, onde você pensa, por que eu vou fazer? Se tem um exército, para que eu vou fazer se tem um rei? Eu sou só um pastor de ovelhas. Deus está olhando para o seu pasto, para a sua casa, para a sua cama, para o seu banheiro, para o seu pensamento, para o seu celular. Deus está olhando para as suas mensagens, para os seus pensamentos, para as suas palavras, e Ele espera de você adoração propícia no momento certo para mudar a sua vida. Deus não quer de Saul, Deus não quer de exército, Deus quer de Davi, e Davi é você, porque você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Aleluia. Depois de Davi passar esse tempo no pasto e obter essa experiência, a Bíblia diz que em um certo dia estão seus irmãos lá no meio do exército, no campo de batalha, e Jessé olha para Davi e fala: Davi, vai levar queijo para os generais do exército de Saul.